Antes de desenhar, a primeira coisa que eu faço é buscar por referências. Dificilmente tenho uma imagem pronta na minha mente de como o desenho vai ficar ou o que desenhar. Assim que sempre pego referências no Pinterest. Aos poucos vai surgindo a ideia do que eu quero fazer. Nesse caso, estava aparecendo várias imagens com o tema de campo de flores. Então tive a ideia de fazer meu personagem Yukio, que é alguém bem relacionado com isso. Assim que decidi salvar várias imagens que gostei e testar as poses e cenários em vários rascunhos diferentes, para decidir qual vai ir para a ilustração final. Eu estou utilizando o aplicativo Clip Studio para desenhar, e apenas coloquei as referências juntas em uma aba separada, arrastando e deixando ao lado do Canva que vou fazer os rascunhos. Como pode ver, eu estava fazendo vários rascunhos ao mesmo tempo, tentando ver qual pose eu gostava mais. Eu não estava gostando tanto dos primeiros rascunhos, pois queria fazer um desenho um pouco mais complexo e diferente dos que eu já faço. Então eu decidi mudar o tamanho do Canva que utilizo e deixar ele tipo deitado, o qual deu um aspecto novo para a ilustração. Eu utilizei esse pincel para todos os rascunhos. Ele vinha em versões antigas no Clip Studio, mas você ainda pode baixar na loja do programa. No final, acabei tendo que decidir entre esses dois rascunhos, mas o escolhido foi esse, em que o Yukio está deitado na grama com flores em volta. Penso que seria diferente e divertido de desenhar. E depois de finalmente escolher como vai ser a pose do desenho, eu crio um novo Canva e utilizo essas especificações, mas acabei mudando depois para o formato da ilustração. O que você precisa prestar atenção é no DPI, que é como se fosse a resolução. Não penso que muda tanto na hora de desenhar, mas é importante ter um DPI alto caso você quiser imprimir seus desenhos. Nessa segunda parte, eu começo a fazer um segundo rascunho. Como a primeira parte foi para ter uma base da ideia principal, essa de agora é para definir melhor a imagem e deixar com que ela fique mais clara e limpa. Costumo deixar os rascunhos de baixo sempre com a cor azulada, pois me ajuda a não confundir as camadas e enxergar melhor o desenho. Além de utilizar um cinza claro para o rascunho atual, quase nunca uso uma cor 100% preta. O primeiro rascunho serviu para construir o desenho. O objetivo não é deixar bonito no início, mas para saber mais ou menos a ideia geral. E utilizo o segundo rascunho para colocar mais detalhes e definições que não tinha feito no primeiro, estruturando melhor a forma. Eu sempre costumo trabalhar primeiro no rosto do personagem, pois é a parte principal do desenho e que precisa de mais destaque, pelo menos nessa ilustração, o qual provavelmente vai ser a primeira coisa que a pessoa vai enxergar ao bater o olho. Assim que gosto de tentar colocar a maior parte dos detalhes e definições neste local. Também costumo utilizar a ferramenta Liquify, que é ótimo para ir consertando partes do desenho sem precisar redesenhar tudo novamente. Eu fiz cada elemento em camadas separadas, com o fundo ficando na camada de baixo, o personagem na camada do meio e as flores na camada de cima. Isso me ajuda muito com a organização de toda a ilustração. E por fim, depois do rascunho, começo com as cores bases. Mas antes de pintar o personagem, acabei adicionando primeiro a cor de fundo, pois ela vai afetar as outras cores de dentro do desenho. Eu tenho um vídeo que explica melhor sobre esse assunto, caso você queira saber mais. Mas resumindo, a sua percepção de cada cor pode mudar levemente dependendo da cor ao redor dela. Assim que é sempre bom pintar o fundo primeiro, antes de decidir qual vai ser a cor que você vai utilizar para o personagem. O Yukio já tem suas cores definidas, assim que foi um processo bem mais rápido da escolha. Nessa parte não tem muito segredo, apenas vou pintando por dentro das linhas do rascunho, com apenas algumas partes do cabelo saindo para deixar algo mais natural e movimentado, como se fossem mechas soltas. Como o cabelo do Yukio tem pontas roxas e um degradê indo para o rosa, eu acabo colocando primeiro a cor e depois utilizando a ferramenta de desfoque, que é essa no formato de 2 gotas no Clip Studio. Eu sempre utilizo para misturar as cores e deixar elas desfocadas, como o próprio nome já diz. Também coloquei a camada com a opacidade menor, indo escurecendo aos poucos e passando um pouco da cor original do cabelo na parte roxa, para parecer algo mais natural. O fundo eu estava sem saber muito bem como fazer nesse começo, assim que apenas passei vários tons de verde em volta, para definir depois na renderização. Falando em camadas, cada parte da cor base é separada por uma camada, uma para a pele, cabelo, roupas e assim por diante. Dessa forma acabo não errando e é possível clipar uma camada por cima para que a tinta não passe para as outras, que foi como eu fiz no cabelo e faço para construir as sombras. Pense nessa parte como um rascunho da pintura, sendo apenas cores bases e sem detalhes.
Depois vou colocar mais definição em cada elemento ao longo do processo. Na parte das sombras, eu sempre crio uma camada separada, sombreando primeiro a pele com a cor mais avermelhada, e depois criando camada nova para fazer sombras maiores por cima de todo o desenho do personagem e colocando a camada em multiplicar. No final, as camadas ficam dessa forma, e quando acabo, junto todas elas em uma pasta separada, ou até mesmo juntando tudo em uma camada só, se eu estiver me sentindo mais confiante no desenho. Meu processo é normalmente bem bagunçado, pois gosto de ter a liberdade de pintar onde eu quiser. Esse é um dos motivos do porquê costumo fazer a line art apenas depois das cores, para poder destacar melhor o desenho, especialmente o rosto. E para pintura e renderização, sempre utilizo esse pincel. Ele não tem textura e é bem opaco, mas penso que é bom para misturar as cores. Na verdade, não costumo muito bem utilizar ou prestar atenção para usar diferentes pincéis com diferentes texturas, pois é algo que complica um pouco o processo para mim. Mas um dia eu quero tentar testar outros pincéis fora da minha zona de conforto. O único pincel que eu utilizo com textura é o da line art, que é esse que está aparecendo na tela. Me divirto muito em fazer da line art com ele, e fica um resultado bem bonito. Gosto sempre de utilizar uma cor de vermelho escuro para fazer as linhas. Nessa parte eu fiz apenas a definição dos elementos do ponto principal do desenho, que é o rosto. Depois vou fazer a line art no resto do desenho, melhorando e engrossando mais a linha para melhor definição. E agora chegamos na parte que pode ser mais complicada e que é um pouco difícil de explicar exatamente como faço, que é a renderização de toda a ilustração. Para essa etapa, eu costumo pintar na camada de cima de todas as outras que fiz até agora, inclusive na camada do rascunho. Apenas deixo a line art separada e em cima da camada de renderização, pois essa parte já está definida. A renderização é uma parte do processo onde você vai definir e detalhar melhor todo o desenho. Eu gosto de pintar por cima de tudo e ir limpando o rascunho que fiz antes, adicionando mais cores e profundidade para as sombras. Não costumo mexer mais nessa camada de baixo, que são as cores bases e o rascunho. Também gosto sempre de ficar voltando o desenho para ver se a renderização mudou algo ou não, ou até se eu tiver cometido algum erro, como foi o que aconteceu antes. Eu acabei tendo que refazer essa parte do processo, pois eu não estava gostando muito de como estava ficando. Assim que essa é a minha segunda tentativa, o qual é uma vantagem no desenho digital, pois você sempre pode voltar um passo atrás e refazer aquilo que não gostou. E eu estava realmente tendo dificuldade e quase desistindo do desenho nessa etapa, mas então tentei parar um pouco e procurar por novas referências. Eu encontrei algumas referências de flores que combinariam tanto com o desenho quanto para o personagem. Também procurei por referências de como outros artistas fazem seus desenhos nesse tema e como renderizam. Isso sempre me ajuda a dar uma ideia melhor do que fazer na minha própria ilustração e até mesmo me anima para desenhar. Nessa parte do processo, adicionei uma cor por cima de todo o desenho, o qual mudou muito a energia dele e me deu mais ânimo para continuar. Eu utilizei uma cor meio pastel, como se fosse um rosa claro, e deixei a camada em Multiply, que faz com que a cor fique escura e combine com o que está abaixo dela, o qual fez parecer que está tipo de noite ou com o pôr do sol. Então apaguei algumas partes da cor com uma borracha macia, como no rosto e um pouco na mão do personagem, para ser os pontos de luz, novamente utilizando a ferramenta de desfoque. Também adicionei uma cor azul clara na parte de trás do cabelo, onde ficariam as sombras. Isso ajudou a dar um destaque que eu gosto bastante, como se o cabelo dele estivesse brilhando por conta das flores. Depois disso, eu volto novamente para a line art, mas agora escurecendo e engrossando mais as linhas. Nos cantos, eu gosto de deixar a line art como se fosse uma pequena sombra no desenho. Penso que ajuda a dar mais profundidade e destaque naquelas partes. Depois, eu apenas vou variando a cor das sombras, pegando uma cor com a ferramenta de conta-gotas e passando por cima. Às vezes, eu mudo levemente a matiz da sombra para ficar algo mais colorido. Sempre gosto de deixar uma cor bem vermelha perto dos olhos do personagem. Também adicionei algumas luzes da cor azul, quase um rosto claro, na parte da roupa. E tentei misturar com esse pincel personalizado, que raramente utilizo, mas queria testar para algum dia usar mais vezes em outras ilustrações. Eu achei ele ótimo para misturar as cores, e deixa uma textura como se fosse mesmo de um pincel.
Todo o meu processo de render é apenas pegando a cor e passando por cima de tudo, especialmente nessa parte do cabelo, que é uma das minhas partes favoritas e que sempre demoro para começar, pois normalmente é a mais complicada para mim, mas depois de começar, parece que o processo vai ficando mais fácil e natural para desenhar. Nela eu costumo criar uma camada própria para render e primeiro passo uma luz que é quase da mesma cor da pele, novamente utilizando a ferramenta de desfoque. Depois vou apenas pegando as cores do cabelo com a ferramenta de conta-gotas e passando por cima de tudo com o movimento que segue as mechas e às vezes deixando em uma forma oval, com uma cor sobrepondo a outra da mesma forma. Como Yuki tem as pontas coloridas, então fica um aspecto bem bonito e provavelmente foi minha parte favorita do desenho. Também vou passando uma cor por cima da outra e escurecendo os cantos e partes de sombra aos poucos. Também adiciono algumas cores mais claras para ser a luz do cabelo. É um processo de repetição que vou melhorando com o tempo. No final voltei a detalhar as flores, colocando como se elas tivessem uma luz azul parecido com o que coloquei no cabelo, com a camada dessa luz ficando abaixo da camada das flores. Nessas camadas de luz, eu coloquei a camada como adicionar, que deixa a cor parecer brilhante no desenho. Comecei depois a adicionar algumas partículas pequenas em volta delas, o qual deixou detalhes bem pequenos, mas que ainda deixa o desenho bem mais bonito. Para a grama do fundo, eu acabei utilizando uma referência da ilustração de outros artistas, para ver como eles simplificam esse elemento. Eu acabei primeiro apenas fazendo grandes formas do fundo e depois indo pulsando as linhas, novamente pegando a cor no conta-gotas e indo pulsando na ilustração. Uma dessas cores acabou saindo com uma cor marrom ou amarela, por causa da primeira camada que adicionei no topo do desenho, o qual penso que ajudou a não deixar apenas um verde no fundo. E isso vai aparecer como apenas manchas de tinta se for dar muito zoom, mas vendo a imagem ao todo, realmente parece dar um aspecto de grama. Pelo menos isso que pareceu para mim, o qual significa que você não precisa colocar os detalhes certinhos e perfeitos. Eu acabei colocando uma cor de verde mais escura ao redor do personagem, para aparecer uma sombra em volta dele e para dar mais profundidade, como se ele realmente estivesse deitado ali. Depois eu fui apenas detalhando as partes restantes do desenho. Nas flores, eu pintei da mesma forma que fiz o cabelo. Fui fazendo pequenos formatos ovais e passando uma cor por cima da outra, deixando uma cor clara no centro da flor e uma levemente mais escura acima dela. Acabei fazendo também uma line art das flores da cor roxo escuro para terminar e definir o desenho. No final, apenas adicionei um pouco mais de detalhes no cabelo e o resultado ficou dessa forma. Esse acabou se tornando um dos meus desenhos favoritos. Me diga o que acharam. E eu espero que a explicação não tenha ficado muito confusa e que tenha ajudado pelo menos alguém com o próprio processo. Muito obrigada por ter assistido até aqui e obrigada de coração aos membros Alex Luan, Nadi e Kyoka por estarem apoiando o canal. Espero ver todos vocês no próximo vídeo.